Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 5. Colossenses 3, 5. Diz assim, olha: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Já aconteceu algumas vezes de alguns membros da nossa igreja, aqui da IPAL, se mobilizarem em prol de uma limpeza, de um descarte geral, né, de coisas que a igreja não usa mais. Junta todo mundo e vai ali fazer uma triagem, o que guarda, o que não guarda. Quando fica na dúvida, fala com o pastor, com o diácono, com o presbítero, com outro líder. Enfim, junta a tranqueira e joga fora o que for porcaria, o que não se usa. Muitas vezes precisamos fazer isso mesmo, colocar o lixo para fora. Esse final de semana mesmo, a Fernanda, minha esposa, estava providenciando aqui um descarte de algumas coisas inúteis. Juntou alguns sacos, né? Gerou alguns sacos de lixo que serão colocados do lado de fora, que serão descartados. E o texto que nós acabamos de ler fala também sobre isso, sobre o despojamento de coisas inúteis. Essa palavra é usada no verso 8, despojai-vos igualmente de tudo isso, né? Enfim, né, no caso aqui da abordagem de Paulo, refere-se a colocar de lado alguns vícios que não podem ou não deveriam ter lugar na vida de alguém que morreu com Cristo para o mundo. Pela manhã nós lidamos com o versículo 20 do capítulo 2, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo. E agora no verso 1 do capítulo 3, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, aquela analogia que nós vimos em Romanos, né? Então quer dizer, se nós morremos para o mundo, né, se nós ressuscitamos com Cristo, existem alguns vícios, existem algumas porcarias, existem algumas coisas horríveis que não deveriam ter lugar entre nós. Nesse capítulo 3 da Epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo está trazendo algumas implicações práticas sobre a vida dos colossenses. E é evidente que nós precisamos atentar para essas aplicações, porque elas são especialmente úteis para a nossa vida espiritual. Para a nossa comunhão com o Pai do céu. Eu queria lembrar aos irmãos que a epístola do apóstolo Paulo aqui, dos Colossenses, está refutando, né? Paulo está combatendo alguns ensinos, Paulo está combatendo algumas ideias, alguns conceitos que acabaram surgindo ali na igreja de Colossos. Quem plantou a igreja de Colossos foi Epáfras, e Epáfras, Paulo nem conhecia os colossenses, Epáfras contou para Paulo. Paulo, tem uma igreja lá em Colossos, essa igreja vai bem, tanto que quando Paulo fala com essa igreja lá no começo, no capítulo 1, na primeira exposição que a gente fez, ele apresenta ali uma gratidão a Deus pelo que Deus estava fazendo ali naquela igreja, e ele apresenta também uma oração para aquela igreja continuasse no caminho e não se desviasse, não deixasse de olhar para o alvo, não deixasse de considerar aquilo que elas aprenderam, e aqui ele vem renovar o que provavelmente Epáfras já tinha deixado bem estabelecido ali, que é o quê? Como eu disse, pela manhã nós temos aqui um tratado de cristologia. Paulo entende que a melhor maneira de você
salvar pessoas de se perderem em caminhos, em alternativas que não vão ajudar a um crescimento espiritual, comunhão com Deus, a melhor maneira é ensinar sobre aquele que é o meio que nós temos comunhão com o Pai, aquele que é o meio que nós podemos ter acesso ao divino, que nós podemos ter realmente uma comunhão com o Deus Criador. E qual que é esse meio? É Jesus Cristo. E aí Paulo transforma essa epístola num tratado de cristologia, onde ele ensina o tempo todo sobre Cristo. Já no capítulo 1, a partir do verso 13, ele já começa a falar de Cristo e da sua obra, né? O que Cristo fez por nós, quem nós nos tornamos em Cristo, Colossenses 1, 13 a 23, né? No versículo 24 a 29 do capítulo 1, ele fala sobre a nossa união com Cristo. No capítulo 2, do verso 1 a 7, ele fala sobre a nossa caminhada com Cristo. No capítulo 2, verso 8 a 15, ele fala sobre os benefícios que temos em Cristo, algumas considerações da nossa união com Cristo, o que a nossa união com Cristo significa. Tudo isso já tem disponível para os irmãos querer aprender mais sobre esses princípios aqui de Colossenses. E lá no capítulo 2, ainda no final, ele fala sobre o perigo e as consequências de se afastar de Cristo, de perder Cristo como cabeça, como a referência. Agora, como eu disse há pouco, no capítulo 3, todas essas lições, todas essas considerações relacionadas a Cristo, a sua obra, a nossa união com Cristo, a nossa caminhada com Cristo, tudo isso se transforma em aplicações práticas, muito práticas. Por isso ele começa o capítulo 3 dizendo: portanto, logo diante de tudo isso que eu já ensinei para vocês, isso tem uma implicação. Qual? Vocês ressuscitaram, vocês têm uma nova vida com Cristo, e ele vem falar dessa nova vida, as implicações práticas dessa nova vida, que envolve descartar algumas coisas, que é o texto que a gente leu, renovar e praticar algumas coisas, quer dizer, um negativo, um positivo, e também o contexto familiar. Ele vai falar das aplicações de uma vida com Cristo no seio da família. Isso está tudo aqui no capítulo 3. E nós começamos, os 4 primeiros versículos, que foi a base da exposição pela manhã, e nós tivemos a oportunidade de aprender sobre a natureza da vida que nós temos em Cristo, que é essa que eu já deixei bem estabelecida, que nós ressuscitamos com Cristo. Nós temos uma nova vida, que nós cantamos sobre ela já nesse culto, nós já lemos sobre ela. Nós temos uma nova vida porque você está em Jesus. E você em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então, há uma nova vida em Cristo. A partir do momento que você está com Jesus, a sua vida é diferente. É outra vida. E essa é a natureza, mas há um dever nessa nova vida. E o dever dessa nova vida é pensar, ou buscar e pensar nas coisas do alto. Por isso que eu falei de manhã, nem direita nem esquerda, né? Erga o seu coração para o alto, que é os versos de 1 a 4. Esse é o dever apresentado nos versos 1 a 4. E há também uma esperança envolvida nessa vida que nós temos com Cristo, que é a certeza do cumprimento de promessa, que ele fala: quando Cristo, que é a nossa vida, verso 4, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então nós temos uma esperança que não é que não consiste nessa vida terrena. Isso vai te decepcionar. Uma pandemia é apenas um instrumento de Deus para te mostrar como é que é uma canoa furada, nutrir suas expectativas, esperanças nesse mundo, porque para muita gente está dando tudo errado. E a gente precisa aprender que a vida é muito mais que isso. E que a vida com Cristo, quer dizer, envolve coisas lá do alto, onde Cristo vive, como ele disse no início do capítulo 3. Muito mais excelente. Quer dizer, coisas eternas, e não coisas aqui de baixo, falidas, corrompidas. E ele vem trazer isso agora de uma maneira muito prática, a partir do verso 5, mostrando para nós o que é a sociedade que nós vivemos. Eu quero tentar ser ciente e mostrar isso para os irmãos. Eu propus como tema, mutirão da limpeza, mas eu poderia colocar como tema despojamento e revestimento, quer dizer, uma troca de roupas, porque ele fala sobre despir-se do velho homem. Aqui no versículo de número 9, vos despiste do velho homem, verso 10, vos revestiste do novo homem. Então quer dizer, tirar uma roupa, sabe aquela roupa que não tem mais condição de usar?
não tem mais, você já usou e está inapropriada. Quer dizer, eu vou usando, na verdade o que acontece? O meu pijama é aquela roupa que vai ficando velha, então eu ando em casa igual um mendigo. Só que tem um momento que está tão fora de base aquilo que a Fernanda vem e rasga tudo. E é isso, despir dessa roupa velha e colocar uma roupa especial, a roupa do novo homem. Então poderia ser também um tema isso, né? Uma troca de roupas aí. E na verdade são dois assuntos básicos nessa perícope, versos 5 a 11. Quais? O apóstolo fala sobre o que nós precisamos abandonar, lançar fora das nossas vidas, descartar, uma triagem aqui mesmo. E ele fala por que nós precisamos abandonar essas coisas. Então vamos primeiro nas coisas que a gente precisa abandonar. Vamos pensar primeiro nessas coisas que a gente precisa abandonar. No início dessa parte da epístola, né, o apóstolo Paulo fala sobre fazer morrer a natureza terrena, está aí no verso 5. É evidente que isso está ligado ao que nós encontramos no início do capítulo, quando ele diz que ressuscitamos com Cristo espiritualmente, pois como ele tem enfatizado aqui em toda a epístola, nós estamos unidos a Cristo e vivemos a vida de Cristo. Ou seja, Cristo agora habita no céu junto ao Pai. Cristo possui um corpo espiritual que transcende essa dimensão terrena, porque ele saiu do sepulcro, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus. E se de fato nós vivemos em Cristo, nós precisamos estar mais próximo destas coisas que pertencem à realidade da santidade de Deus, onde Cristo vive. Quer dizer, Cristo vive ressurreto perto de Deus. Logo, esta vida, essa ressurreição que Cristo compartilha conosco nessa vida do novo homem, nessa vida com Cristo, nessa nova vida, essa ressurreição, precisa ser também uma vida que corresponda a uma expressão de proximidade com Deus. Cristo está ressurreto à direita de Deus. Nós estamos ressurretos com Cristo perto de Deus. Estar perto de Deus envolve o despojamento de coisas que não agradam a Deus, que não faz parte da santidade de Deus. Então, isso que nós vivemos aqui é a dimensão do pecado. Cristo vive na dimensão da santidade. Mas em breve, quando o Senhor voltar, né, a dimensão daquilo que é mais excelente, que Paulo falou no início do capítulo aqui, as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, essas coisas estarão estabelecidas plenamente. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, nós vivemos nesse momento um estado intermediário entre um início de restauração e a consumação de todas as coisas. No entanto, fato é que nós não mais seguimos as meras inclinações do pecado. O fato é que nós temos uma nova vida em Cristo. Nós temos uma resposta para a sociedade, ou deveríamos ter. Digo mais, nós temos um modo mais digno, mais equilibrado, mais seguro de viver. E esse modo envolve lançar fora algumas porcarias. E vamos lá, nessas porcarias. Já no verso 5, Paulo menciona aqui algumas dessas porcarias que precisam ser abandonadas. Algumas dessas roupas, essas peças de roupas que precisam ser retiradas, descartadas. E ele começa mencionando aqui 4 práticas relacionadas à conduta sexual. É isso mesmo. Isso significa que essa nova vida em Cristo alcança todos os detalhes da nossa existência, inclusive como nós nos portamos em relação ao sexo. E quando nós lemos que a Bíblia é viva e eficaz, é que quando a gente olha para uma sociedade, né, tão voltada para essa questão da sexualidade, da sensualidade, nós percebemos o quanto a palavra de Deus é poderosa, o quanto o Espírito Santo, né, é de fato aquela pessoa da Trindade que nos comunica a sabedoria de Deus. Porque nós precisamos de instrução em relação a isso numa sociedade tão sensualizada, que o sexo é, sem dúvida nenhuma, um dos trend topics, né, das discussões, das conversas, de tudo que nós vemos. E aqui Paulo vem trazer, né, algumas das
alguns termos, algumas questões relacionadas ao sexo, e ele está nos dizendo que, por termos uma vida do alto, uma vida com Cristo, com o qual ressuscitamos, teremos uma conduta sexual espiritualizada, porque você não é mais um ser carnal, você nasceu de novo. Você é um homem espiritual. Lembre que o homem carnal não aceita as coisas do Espírito de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Então significa que você teve um nascimento espiritual, que é essa ressurreição de Cristo. Você tem vida espiritual. Então isso torna para você o sexo algo espiritualizado e não algo minimamente, ou vamos dizer, algo meramente material, físico, carnal. E isso é muito interessante porque nos conduz a uma dimensão muito mais profunda de compreensão da nossa natureza sexual a partir da nossa natureza espiritual. Porque torna o sexo uma prática espiritual e, como eu disse, não meramente carnal, não meramente terrena. E eu quero mostrar aqui as palavras que Paulo então vai usar. Porque se você está unido a Cristo, né, então isso vai promover uma revolução sexual. Olha que curioso. Só que não é a revolução sexual segundo os ditames da cultura. Não é a revolução sexual que se estabeleceu em décadas passadas, dando um norteamento para a conduta sexual das pessoas, mas não segundo Deus. Nós acompanhamos na história uma revolução sexual que se deu a partir da compreensão de pensadores, de filósofos, de uma cultura terrena, mas quem sabe você poderia considerar uma revolução sexual a partir da orientação do Criador. Afinal de contas, ninguém melhor do que aquele que nos criou para falar como é que as coisas funcionam. É a Samsung que vai escrever, ou que vai editar, ou que vai publicar o manual do seu celular, da sua televisão, porque foi quem fabricou e sabe como é que funciona. As pessoas insistem em fazer do jeito delas, quando nós temos um Criador que nos deu um manual para falar como é que funciona. E nesse sentido, para entendermos melhor, vamos ao texto. Paulo apresenta 4 termos com significados que remontam à questão da sexualidade. Vamos lá. Primeiro termo, porneian. Está aqui traduzido para nós como prostituição. No grego é o termo porneia. O que significa? Pode ser traduzido como fornicação, como prostituição, como foi traduzido aqui na versão revista e atualizada. Em outras versões aparece outra tradução proposta. Tem a ver com lascívia, com luxúria, com adultério. O que é porneia? Comumente tomado na Escritura como todo tipo de relação sexual que não está nos padrões de Deus. Qual é o padrão de Deus? Deus criou Deus nos propõe uma experiência sexual dentro de limites muito bem estabelecidos. Qual que é esse limite? O casamento. Por quê? Porque aí deixa de ser meramente uma experiência carnal para se tornar uma experiência espiritual, afetiva, muito mais profunda, porque não é simples ato que acaba rápido, que você desfruta, fonte de prazer somente. Não, é uma construção. Então esse é o padrão de Deus. Então porneia seria tudo aquilo que envolve uma sexualidade fora das dimensões do casamento, porque o casamento traz esse equilíbrio que você precisa para não se tornar escravo disso, para ter uma vida sexual que alcance todas as dimensões envolvidas nisso, que não é só prazer meramente físico e carnal, envolve sentimento, envolve cumplicidade, envolve muito mais do que simples fonte de prazer. Então, a primeira palavra que Paulo fala, olha, a porneia, quer dizer, aquelas práticas que não se encaixam nos padrões de Deus. Fornicação, prostituição, adultério, várias práticas que não se enquadram na resposta que Deus tem para você em relação à sexualidade. A segunda palavra que Paulo traz aqui para nós é traduzida aí na sua versão como impureza, prostituição, impureza. É a palavra acatarsia do grego. O que é impureza? Aquilo que não é puro, aquilo que é contaminado, aquilo que é indesejável. Talvez, para alguns estudiosos, possa se referir a práticas sexuais ainda piores do que essas que eu citei no que refere à porneia, quer dizer, adultério, prostituição, fornicação. O que seria então essa impureza, essa acatarsia? Talvez práticas como zoofilia, pedofilia, incesto, questões muito mais terríveis
que infelizmente a queda do Éden trouxe para os corações humanos e acabam sendo praticadas pelas pessoas. Bom, a terceira palavra que Paulo traz é pathos, no grego, que seria paixão, nesse caso uma paixão maligna. Aqui é traduzido como paixão lasciva. O que seria isso? Seria aquela paixão que leva aos excessos sexuais, às perversões sexuais, aquilo que te domina e que se relaciona diretamente com o terceiro termo e o quarto termo, e o quarto termo é curiosíssimo para o tempo que nós vivemos. Curiosíssimo, porque é o termo epithemia, no grego epithemia. Interessante, parece com epidemia, né? Por quê? Porque na verdade a epidemia remete a algo incontrolável, algo que se espalha incontrolavelmente. Então o que seria isso que é traduzido para nós como o quê? Desejo maligno. É aquele desejo incontrolável. Sabe o que é isso? É aquele apetite desordenado. Desculpe o termo chulo, mas para vocês entenderem bem, Paulo está falando de taradice. Paulo está dizendo que alguém que tem uma nova vida em Cristo, alguém que ressuscitou com Cristo, alguém que vive com Cristo, não é escravo de uma taradice. Isso não agrada a Deus. É aquele homem que não pode ver uma mulher na rua, é aquele homem que não pode ver nada nesse sentido, é um homem descarado, sem vergonha. O padrão de Deus não é esse. Alguém que tem uma nova vida em Cristo não vive dessa maneira. Ou a mulher que não pode também ver um homem, a mulher que não age de uma maneira decente. Se nós chamamos o homem de tarado, nós chamamos a mulher de fogosa. Enfim, tantos outros termos que são usados para pessoas que não têm domínio, é incontrolável. Por isso, epithemia, no sentido de ser algo incontrolável, e é a raiz, vamos dizer assim, é a raiz etimológica da palavra epidemia, que é algo que tenta se controlar, mas não tem como se controlar. Isso é muito interessante. Paulo está ensinando para os colossenses que a união com Cristo, a nova vida em Cristo, não inclui uma sexualidade deturpada em relação aos planos de Deus. Isso significa que existe uma resposta de Deus para a nossa vida sexual que não deve incluir essas coisas mencionadas aqui por Paulo. No contexto de tudo que nós temos visto na Epístola aos Colossenses, podemos dizer que nós estamos andando em Cristo, que nós ressuscitamos com Cristo, se nós nos conduzimos sexualmente de uma maneira diferente daquela que o mundo propõe, e nós abraçamos a revolução sexual. E eu digo revolução porque o mundo está perdido, desordenado e sem referência, e Deus tem algo muito melhor do que essa maneira como o mundo tem se conduzido, que tem trazido tanto prejuízo para as pessoas. As pessoas se tornaram objetos, as pessoas não mais vivem a plenitude do amor, vivem apenas uma dimensão, que é a dimensão eros. Mas existem outras dimensões, a dimensão do companheirismo, da amizade, a dimensão do relacionamento, do ágape, do amor, do padrão de Deus. Na verdade, eu diria que as pessoas até podem desfrutar, e elas desfrutam, e elas vivem dessa maneira, fora dos padrões de Deus, e como eu disse, acabam colhendo os frutos disso. Mas, irmãos, o tema da nossa mensagem é mutirão da limpeza, então precisamos abandonar, descartar esses comportamentos, mas Paulo insere aí, depois de 4 termos relacionados à conduta sexual, ele coloca o termo avareza, o traduzido para nós como avareza, quer dizer, a ganância, e essa ganância ele classifica como idolatria. Isso é muito interessante, porque as pessoas têm muita facilidade em classificar os católicos como idólatras por causa da relação que eles têm com santos, né, com Maria. As pessoas têm muita facilidade de classificar os fãs dos políticos de idólatras, né, quer dizer, os seguidores do Lula, do Bolsonaro. Só que você também é idólatra, mesmo sem seguir o Lula, ou sem seguir o Bolsonaro, ou sem seguir a Maria, quando você faz do dinheiro o seu próprio ídolo, né? E o modelo capitalista que nós vivemos de nossa sociedade, ele tende a conduzir as pessoas para essa relação de idolatria com o dinheiro, porque o dinheiro se torna um meio para você alcançar tudo aquilo que você deseja.
Então o que acontece? Assim como Cristo, Jesus Cristo, é o meio para nós alcançarmos as bênçãos espirituais, aqueles que não vivem em Cristo, que não têm essa nova vida em Cristo, que não estão ressurretos em Cristo, o que acontece? Eles substituem Cristo porque eles vivem apenas nessa dimensão terrena. Então o que se torna o ídolo, a fonte, o meio de alcançar o que eles querem? O dinheiro. Eles se tornam então idólatras, e por isso que Paulo fala, essa ganância, essa avareza é a idolatria. É interessante que a gente pode interpretar o fascínio pelo poder, a corrupção, a bandidagem que domina o nosso país, porque as pessoas não têm Cristo, as pessoas não têm vida espiritual, as pessoas não conhecem as coisas lá do alto, aí fica na direita, na esquerda, fica, claro, construindo os seus planos de poder, os seus interesses pessoais, dominam todas as suas atitudes, não se preocupa com ninguém. Por quê? Porque o benefício próprio, a ganância é o principal, é o que norteia, porque não há vida, não há ressurreição, não há vida em Cristo. Se nós sabemos lidar bem com o dinheiro, nós descobriremos que ele é uma bênção. Se a gente não souber, a gente vai constatar o que Tiago diz na sua epístola, capítulo 6, verso 10, que o amor ao dinheiro, na verdade, é a raiz de todos os males. Fato. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Se ele te domina, você está perdido. Verso de número 6, é o segundo versículo da perícope. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Queridos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia diz que Deus é amor. Sim, ele é a fonte do amor verdadeiro. Mas a Bíblia apresenta Deus como juiz, como justiça, porque o verdadeiro amor se manifesta com justiça e retidão. O que é certo, o que é errado, e Deus não é como nós, que tantas vezes esquecemos desse princípio básico em nome do afeto por alguém, ou por uma figura que a gente gosta. Quer dizer, as mães passam pano para os filhos, os eleitores passam pano para as suas amadas figuras, mas Deus não passa pano para ninguém. Deus não passa pano para ninguém. Deus é a expressão do amor, mas veja aqui fala, por essas coisas é que vem a ira de Deus. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Só que em Apocalipse 6,16 fala sobre a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro, diante de qual todo joelho se dobrará, diz Filipenses. O nome que está acima de todo nome. Existe uma ira de Jesus contra a maldade, contra o pecado. Porque se não fosse assim, a sua bondade não seria manifesta, o seu amor, a sua santidade não seria claramente percebida por nós. No verso 7 diz que antes de nós termos essa vida com Cristo, ou antes que os colossenses vivessem isso, porque lembrem-se que os colossenses não eram judeus, os colossenses eram gentios, então os colossenses eram pagãos, os colossenses tinham um estilo de vida, uma sociedade que não se relacionava com as bases de fé, nem de Paulo, nem de Cristo, nem do povo judeu. Então eles eram pagãos e viviam de uma maneira muito distante da lei de Deus do Antigo Testamento. Então Paulo fala para eles, olha, verso 7, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivieis nelas. E nós também, nós andamos nessas coisas, nós nos perdemos nessas coisas. Em que coisas? Numa sexualidade fora do padrão de Deus. Por quê? Porque o pecado que habita em mim me impeliu, me dominou, até que um dia o Espírito Santo me transformou. E eu passei a ter uma visão diferente de todas as coisas. E a relação com o dinheiro, a relação com a ganância, quer dizer, vocês viveram de um jeito, mas em Cristo vocês vivem de outro. O caso é que, chafurdando na lama, né, a gente acaba se misturando com a sujeira. Eu já tive que subir nesse sótão aqui da igreja para ligar alguns cabos. Eu vou falar para você, quando a gente desce de lá, não dá nem para ver a cor da pele, sabe? Porque é tanta poeira, tanta sujeira, né, que é acumulada. Então, quando você vive aqui na sujeira, você começa a misturar com a sujeira, e Paulo está dizendo assim, ó, nessas coisas vocês andaram. No outro tempo, quando vocês viviam nela, vocês viviam na sujeira, vocês andaram na sujeira. Agora, olha que coisa mais interessante, o contraste, porque Paulo está falando para os colossenses sobre andar em Cristo, sobre união com Cristo, sobre viver com Cristo, ressuscitados com Cristo. E agora ele fala dessa sujeira, vocês viviam na sujeira, no pecado, na lama. Olha o contraste, é uma nova vida,
não como aquela. No verso 8, seguindo aqui a nossa exposição do texto, Paulo chama a atenção que eles chamam a atenção dos colossenses para se despojarem, né? Agora ele vai, no versículo 5, nós estamos aqui 5 termos, 5 coisas que no momento da triagem precisam ser descartadas. Agora mais 5. Paulo volta a falar de itens para o descarte. E todos estão ligados agora não ao pecado, primeiro da sexualidade, da avareza, da ganância. Agora são pecados do quê? Da língua. Pecados da língua, todos os termos usados aqui por Paulo. Veja o verso de número 8. Despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira e indignação. Mas por que isso é pecado da língua? Meus irmãos, os estudiosos desse texto têm tratado desses termos juntos, ira e indignação juntos, porque é a mesma coisa, trata-se daquela explosão, daquele descontrole emocional que destrói relacionamentos humanos, onde você perde a cabeça e usa a língua como uma arma afiada que machuca, que mata. Então, a ira e indignação seria, quer dizer, para você entender melhor isso, de uma maneira bem prática, basta você ir até uma publicação de algum político na rede social. Não é necessariamente ali falado, mas se comunica. E língua a gente entende como também comunicação. É só você ir nos comentários, é só você ir num post de um político e ver como é que as pessoas se tratam na internet. Você vai entender o que é isso, ira e indignação, no sentido desse descontrole emocional que as pessoas têm. Alguém que tem uma nova vida em Cristo não é estourado, nem nas redes sociais e nem nos relacionamentos diários. Alguém que tem uma nova vida em Cristo, nos seus relacionamentos diários, não é um filho que é estourado e que machuca os pais com as suas línguas, não é um pai que faz a mesma coisa com seus filhos, ou maridos e esposas que se machucam por causa de um temperamento. E Paulo está dizendo para os colossenses, se você é ressuscitado em Cristo, se você tem uma nova vida em Cristo, seu jeito de lidar no relacionamento é diferente. Você não mata as pessoas com a sua língua, com o seu destemperamento, com a sua ira, com a sua indignação. Aqui, indignação é no sentido pejorativo e mal. Por isso que Paulo está falando, esse tipo de ira, esse tipo de indignação não pode estar presente na vida de alguém que tem uma nova vida em Cristo, porque Cristo tem que aparecer na sua vida. Como eu disse, na exposição da primeira perícope desse capítulo lá, olha, a sua vida está oculta em Cristo. Versículo 3. Quer dizer, a vossa vida está oculta em Cristo. Quer dizer, Cristo que tem que aparecer, não você. E quando Cristo aparece, não é machucando as pessoas com ira, destemperamento emocional, explosões. Como muitas vezes acontece, né? Como eu disse, marido, esposo, colegas de trabalho, pais e filhos, a nova vida em Cristo não inclui esse tipo de comportamento. O terceiro termo, porque aparece ira e indignação, e os estudiosos juntam os dois, aqui é maldade. Aqui, essa maldade, à luz da língua grega, é o mal moral mesmo, com seus danos para a sociedade. O que é isso? É aquele mal intencional, ausência de bondade, má inclinação da mente, que deseja o mal para o próximo, perversidade. Para entender melhor, é só você assistir o Datena ou um noticiário similar. Você vai entender o que é essa maldade aqui. Você vai tomar conhecimento de muita coisa. Crianças presas em barris, em tambor, filhos que assassinam os próprios pais por questões banais, jovens que matam amigos, ou simplesmente pessoas que fazem aglomerações em tempos como esses. Isso é maldade. Maldade com o próximo. Irresponsabilidade em consequência, egoísmo, de não se preocupar com outras pessoas. É muito fácil você entender isso e você perceber que o mal dessa sociedade, você perceber que muitos males dessa sociedade, que hospitais lotados, que uma pandemia, que uma epidemia que seja, queridos, não é fruto do descuido de Deus com o mundo, não, é fruto da maldade humana, de pessoas que não têm responsabilidade, que não se preocupam com o próximo. A gente percebe que essa nova vida em Cristo, se as pessoas abraçassem esses conceitos que o Espírito Santo nos dá pelo apóstolo, teríamos uma sociedade bem diferente. Percebe tudo que eu tenho falado aqui, que o apóstolo Paulo falou, não deve estar presente isso entre vocês.
Veja como o mundo seria bem melhor se as pessoas morressem com Cristo para os rudimentos do mundo e ressuscitassem com Cristo para uma nova vida. Mas além da maldade, Paulo apresenta aqui neste versículo de número 8, uma outra palavra que é a maledicência. Maldade é diferente de maledicência. A maldade, como eu disse, é a perversidade de agir para o mal do próximo. Agora, a maledicência tem a ver com a língua, com a blasfêmia, com falar aquilo que é mal. E nesse caso, a difamação, a calúnia contra o próximo. Qualquer tipo de rebaixamento de uma pessoa, seja por calúnia, mexerico, manipulação de informações. Para entender melhor, basta você ir para as redes sociais e acompanhar um pouco das estratégias de assassinato de reputação. O que é isso? É quando alguém não está dizendo o que você gostaria que ela dissesse, ou alguém não está agindo de um jeito que um grupo gostaria que ele agisse, e aí o que acontece? Juntam-se para destruir a reputação dessa pessoa e transformar essa pessoa num pária que não merece a atenção de ninguém. E ali você vê a maneira como as pessoas tratam, né? Nessa ação mancomunada com interesses diversos para destruir a reputação de alguém. Muito comum nas mídias, nas redes sociais. Isso é o que? Maledicência, através de calúnia se faz isso. Agora, alguém que ressuscitou com Cristo para uma nova vida não entra nessa, não faz parte disso, não quer rebaixar as pessoas dessa maneira. Isso é maledicência. Paulo diz que nessa nova vida com Cristo também não encontra-se lugar para linguagem obscena do vosso falar. O que é linguagem obscena do vosso falar? Palavrões, palavras torpes, termos chulos. Eu usei agora há pouco, a Isa até fez assim, gente, acredito que o pastor falou isso. Por quê? Não se enganem, não vos enganeis, 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Desse na reunião de jovens aqui, eu quis me comunicar de uma maneira direta, eu falei uma coisa, nossa, doeu no meu coração, eu falei, perdão meninas, desculpe aqui, porque eu queria me comunicar para que as pessoas, igual eu fiz agora há pouco, para tentar passar o que é essa realidade feia, indecente. Quer entender melhor o que eu estou falando? O que é aqui que Paulo o que nos é traduzido como linguagem obscena do vosso falar? Você quer entender melhor o que é isso? Vai lá no YouTube e assiste aquelas gravações da Operação Lava Jato, a maneira como é que os políticos conversam entre eles, é aquele grampo que foi feito para a investigação. Vai lá e vê como é que, vê uma conversa do Lula com alguém, você vai ver o que é linguagem obscena no vosso falar, veja como é que eles conversam, assista aquela reunião do Bolsonaro com seus ministros, que Moro queria usar como uma prova contra... como uma suposta interferência do governador. Assista o Lula conversando através dos grampos da Lava Jato, assista o Bolsonaro fazendo a reunião com seus ministros, vocês vão ver o que é linguagem obscena do vosso falar. É isso. E não os enganeis, esse jeito de falar corrompe os bons costumes. É exatamente isso, assista essas coisas e você vai ver o que é linguagem obscena. Você vai ver que esse é o padrão da sociedade. É duro dizer isso, mas os irmãos precisam entender como é que a nossa sociedade vive longe de Cristo. O que é uma vida fora dessa realidade de ressurreição com Cristo. De padrão elevado, com coisas do alto, com pensamento no alto. No verso 9, Paulo vai incluir aqui a mentira, né? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Quer entender melhor? Observe o cotidiano das pessoas que justificam o não atendimento a uma ligação com mentira. Fala que eu não estou. É o cotidiano, é normal. Eu tenho um médico essa tarde, então vou ter que sair mais cedo, ou minha mãe ficou doente. Enfim, são inúmeras. Agora, vocês deveriam lembrar quem que é o pai da mentira. Lá em João capítulo 8, Jesus fala um pouco disso, a partir do verso 48. Ele faz isso desde o princípio. Fazendo o que lhe é próprio, desde o princípio, falando do diabo, que enganou Eva lá. Olha, não é isso bem, não é bem isso que Deus falou. Deus não disse para vocês que podem comer todas as árvores? Não, peraí, não foi isso que Deus disse, não. Mas o diabo já estava lá, colocando coisas na boca de Deus. Ele é o pai da mentira, e você se torna
Você se junta a ele quando você vive assim, de mentiras. E quantas pessoas vivem de mentiras, de representações, de imagens falsas para os outros. É assim que a sociedade vive. E Paulo está dizendo, olha, quem ressuscitou com Cristo não vive assim. Porque já se despiu do velho homem. Meus irmãos, a triagem está estabelecida para o descarte. Agora é descartar. A triagem Paulo já nos deu. Tudo isso é para colocar no saco e descartar. Eu percebo que na minha própria vida eu preciso de uma caçamba. Precisa ligar lá e pôr uma caçamba para descartar. Porque eu sou ressurreto em Cristo. Ah, pastor, então, mas você está falando que tem que pôr uma caçamba, então... Olha, a salvação já aconteceu na eternidade, mas ela é um processo que se estabelece. Quer dizer, Paulo já disse no verso 20, se morreste com Cristo. Aqui ele está dizendo, verso 5, fazei por morrer a vossa natureza. Por quê? Porque esse é um processo de santificação que está acontecendo, a representação presente do que está consumado pela nossa união com Cristo, pela fé. Não vou entrar nos pormenores disso. A continuidade do verso 9 é o motivo porque nós precisamos, de fato, descartar essas coisas da nossa vida. Ele diz no verso 9, vos despistes do velho homem com os seus feitos. Quer dizer, antes vocês viviam na impureza, agora vocês são lavados no sangue de Cristo, para uma vida pura, ligada à pureza do céu, onde Cristo está. Vocês pertencem ao reino de Deus e não ao reino do mundo. Quer dizer, vocês não vivem nessas coisas que outrora vocês viveram, verso de número 7, no outro tempo, quando vocês viviam nessas coisas, quando vocês viviam dessa maneira, agora não. Vocês morreram, né? Morrestes para os rudimentos do mundo. É uma nova vida com Cristo e essa nova vida é diferente. Vocês perceberam que quando eu falava dessas coisas que Paulo disse que precisam ser descartadas, é o retrato da nossa sociedade? Porque a nossa sociedade não está com Cristo. Não está nessa dimensão celestial, santa, mas está na dimensão terrena, da ganância, que Paulo disse. O verso de número 10, ele diz, vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É interessante aqui, né, uma imagem que está sendo renovada. Veja, segundo a imagem daquele que o criou. Se você ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o que você lê? Deus trata da criação de maneira bem diferente da criação em geral, dos seres vivos, da criação do homem. Ele diz, produz a terra seres viventes, produz a água, enxames de peixes. Mas quando chega no homem, ele fala isso em vários aspectos, mas no homem não, façamos o homem. É um ato direto da pluralidade da pessoa divina, do ser divino que é uno, mas é pluralidade de pessoa. Que façamos, quer dizer, o plural, vamos fazer o homem. Com detalhe, a nossa imagem e semelhança. E aqui Paulo fala sobre uma renovação, você revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Pleno conhecimento. O que é isso? É o que Adão tinha lá no Éden. Deus visitava Adão e Eva no jardim. Eles tinham pleno conhecimento de Deus e da sua vontade antes da queda. Quando aconteceu a queda, nós perdemos o pleno conhecimento. Nós perdemos o conhecimento pleno de Deus. Na verdade, a imagem, semelhança que nós temos com Deus foi impactada com a queda de Adão e Eva. Nós precisamos ter essa consciência de que um aspecto mais estrito, mais específico da imagem e semelhança foi totalmente perdido, que é o quê? A retidão com que o homem foi criado. Eclesiastes 2:7 diz, eis que tão somente achei que Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Você lê em Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto fez e era muito bom. Então Deus fez um homem reto, mas quando ele peca, a sua retidão é perdida, a sua santidade é perdida e o seu pleno conhecimento de Deus é perdido. Mas existe um processo de renovação dessa imagem. E o processo dessa renovação dessa imagem passa pela ressurreição com Cristo.
o novo homem, a imagem está sendo renovada. Ela será aperfeiçoada quando se consumar a manifestação de Cristo, que é falada no verso 4. Aí a imagem sai desse processo de renovação que a gente está falando aqui para um processo de aperfeiçoamento. A imagem original tinha um pleno conhecimento de Deus, era reta, a imagem original de Adão e Eva. Essa imagem foi deturpada, pervertida com a queda. Mas há um processo de renovação dessa imagem e semelhança, e Paulo fala sobre ele no verso 10, vos revestiste do novo homem, a imagem e semelhança de Deus está sendo renovada. E é por isso que vocês não vivem como a sociedade, que está com a imagem deturpada, pervertida. Vocês não, vocês têm a imagem e semelhança de Deus em processo de renovação. O último versículo, versículo 11, né? Cristo é tudo em todos. É interessante que isso essa renovação, ela não olha religião, nacionalidade, classe social. Essa renovação é uma proposta de Deus para todos. Em Cristo, aos olhos de Deus, todos são iguais. Essa divisão que a gente faz de religião, de nacionalidade, de questão social, é nós que fazemos. Veja o verso 11, no qual não pode haver grego nem judeu, nacionalidade, circuncisão e nem circuncisão, religiosidade, bárbaro, cita, escravo, livre, quer dizer, escravo, livre, bárbaro, cita, quer dizer, classes sociais. Não existe essa divisão. Em Cristo, aos olhos de Deus, todos são agradáveis, todos são justificados, todos são aceitáveis, filhos de Deus, não importa de onde que você veio, no que você acreditava, importa que você se uniu a Cristo pela fé e você é renovado com Cristo. Cristo é tudo em todos. A nova vida que Deus propõe, uma nova sociedade que Deus propõe por meio do seu Filho Jesus, não discrimina ninguém. Todos são bem-vindos, seja da classe social que for, seja da religião que for, desde que você se una a Cristo pela fé. Quando falamos da religião que for, claro, você passa a ter um modo de religar-se com Deus por meio do Filho. Essa é a chamada. Não por rituais religiosos de circuncisão ou incircuncisão, mas pela fé no Filho de Deus. Profundo o texto da palavra, e eu acho que quero resumir a nossa exposição nessa noite, chamando os irmãos para perceberem como a sociedade, como o padrão da sociedade, como a gente olha para esse texto de Paulo e a gente pode facilmente dar os exemplos. Olha só, é assim. E olha que aquele que vive com Cristo é diferente disso. E nós somos esses chamados para ver como ressuscitados com Cristo. Esse é o aspecto negativo do que tem que descartar. Que Deus nos ajude a despojar-nos de todas essas coisas, de fato. Todas elas. Tudo isso que é mal aos olhos de Deus. Que essa palavra seja um despertar para nós, diante dessa sociedade que não vive com Cristo, como eu mostrei claramente para os irmãos, quando a gente para um pouquinho para pensar.